Bom dia a todos vocês que têm nos assistido. Hoje é um dia muito interessante para nós. Nós temos um formato um pouco diferente do nosso programa, com apenas uma empresa participando, e tem um motivo para isso. Gentilmente, amigos da KPMG, que dispensa maiores apresentações, se prontificaram a bater esse papo com a gente. E nós temos presente aqui o Francisco Clemente, está aqui à esquerda, na parte superior, e o Dustin Posetti, que, por acaso, está com problema de conexão hoje de sinal, para conduzir essa conversa. Então, nós vamos conduzir com ele sem a parte de vídeo, mas, com certeza, contando com a inteligência dele. É um prazer muito grande para nós. De novo, agradeço muito a KPMG e os companheiros, e acho que é uma oportunidade única para os nossos clientes, para quem tem nos acompanhado, ouvir um pouco da experiência tão ampla que a KPMG absorve com sua consultoria ao redor do mundo, né? E, especificamente, o Dustin, ele é o líder do setor de tecnologia, mídia e telecom da KPMG aqui no Brasil. E o Francisco, que trabalha com ele, é o líder no segmento de mídia, especificamente. Esse é outro ponto interessante dessa conversa. Óbvio que nós vamos falar de mídia no sentido muito mais amplo do que os publicitários estão acostumados a tratar, né? Então, e o nosso foco escolhido é a retomada dos negócios, a retomada das empresas, que deve estar próxima, acreditamos, né? E a necessidade de que elas se preparem com antecedência para isso, para não esticar mais do que o necessário essa quarentena toda que a gente está vivendo. Então, dando boas-vindas aos amigos, eu queria que o Dustin começasse um pouco comentando desse enfoque de retomada de negócios, e depois nós vamos falar, inclusive, de futebol, né, Francisco? Com certeza. Bacana. Vamos lá, Dustin. Vamos lá. Obrigado, Rino. Satisfação enorme aqui estar com vocês e com essa audiência, né? Te agradeço aqui pela oportunidade da gente poder compartilhar aquilo que é a nossa perspectiva com relação a esse momento difícil, né? Difícil em todos os sentidos, né? Não só para a gente como indivíduo, né? Mas também para a gente como profissional, né? Um momento que gera uma série de desafios. O meu desafio individual aqui primeiro manter o peso, né? Porque tá difícil, né? Mas, brincadeiras à parte, a gente tem uma série de desafios também nessa questão dos negócios. A gente tem o prazer aqui de poder juntar a KPMG nessa discussão e compartilhar como que a gente está vendo o momento e, como você mesmo comentou, Rino, como que a gente está enxergando a nossa perspectiva do que vem pela frente, né? E principalmente isso dentro do contexto de mídia, né? E obviamente a gente, como você comentou, a gente tem um conhecimento um pouco mais amplo e relacionado, né? Dentro do contexto de internet, tecnologia, telecom, e que certamente será muito útil, a gente vai trazer aqui para essa conversa. Chico, você quer complementar? Sim, Dustin. Antes de mais nada, agradecer, Rino, pelo convite. É um super prazer poder conversar com você e com o público aqui dessa iniciativa tão importante. A gente vê o segmento com uma ambiguidade, né? Enquanto dentro do segmento de mídia tem empresas e determinados nichos crescendo bastante, tem outros que estão sofrendo e sentindo um pouco mais a crise, né? Então, e com a ansiedade aí dessa retomada.
É um pouquinho aqui da palavra inicial aqui do que eu tenho para dizer, Rino. Eu fazendo um complemento, Chico, trazendo até uma estatística, né? A gente, mundialmente, né, não digo em diversos países, e que inclui o Brasil, esse período de quarentena ele trouxe um aumento no consumo de diversas mídias, né? Talvez aquela que mais cresceu e conforme os números que a gente tem globalmente está relacionada à parte de notícias, né? Eu acho que a intensidade e a preocupação que as pessoas nesse momento têm em entender, né, como exatamente o comportamento do coronavírus, o quanto que isso afeta a vida das pessoas, né, a questão relacionada ao distanciamento social. Mas a gente também vê um aumento muito relativo, interessante, tá? Por exemplo, 51% globalmente de aumento em serviços de streaming, né? E aí, obviamente, a gente tem aqui detalhes, né? Depois eu compartilho com vocês, mas o corte no Brasil foi 43%, né? Nesse aumento. E isso vai em diversos meios em diversos formatos de mídia, né? Inclusive podcast. Podcast também teve um aumento global de 12%. Então, eu acho que aqui, até fazendo uma provocação aqui para o Chico e acho que para o próprio Rino, né? O consumo, sim, está acontecendo, mas por outra maneira, o aumento no consumo, né? Mas por outra da mídia, mas de outra forma, o método desse consumo, ele exige uma atenção. Ontem, não sei se todos acompanharam, mas a Itália, ela anunciou que ela está retomando algumas coisas e algo simples, né? Como por exemplo um cardápio de restaurante, ele vai ser proibido. Então, o meio físico, tudo que é meio físico, né, nós esperamos que, de alguma maneira, assim como a Itália está fazendo, outros países também devem fazer, mas o meio físico, o meio de contato físico deve ser, de alguma maneira, impactado. Vou dar mais um exemplo, eu já passo para vocês. Tá? Revista em barbearia, né, também vai ser proibido. Lá na Itália, não estou dizendo que vai ser proibido no Brasil, estou dizendo, pegando o fato real que aconteceu. Agora, claramente, isso é uma tendência, né? Tudo aquilo que requer um manuseio físico, ele vai indicar uma possível redução, porque, novamente, né, a gente acredita que a situação do distanciamento social e a situação da preocupação com saúde, ela vai ocupar nossas agendas por algum tempo, né? Volto com vocês aí, vou colocar no mudo. É incrível, né? Porque são coisas que a gente nem imagina, são tão automáticas, né? na nossa vida. Eu estava lendo essa semana um estudo do Google e eles têm medido, obviamente, todo tipo de acesso que eles têm, serviço de busca, e fiquei impressionado porque eles dizem que esses meses, vamos dizer que por enquanto são 4, 5 meses, mundo afora, né, de completamente um hábito completamente diferente, especificamente se dirigindo ao meio digital, equivale a um crescimento que era esperado por eles numa década. Ou seja, já vinha muito acelerado, né, uma penetração imensa, e dá um salto ainda quantitativo de acesso das pessoas, né? Muito esperado. E imagina-se que isso permanece, né? Isso seguirá, né? Eu tenho uma pergunta. Nos estudos de vocês, vocês têm acompanhado, por exemplo, as áreas que mais têm sofrido? A gente sabe que a automotiva, a área de viagens e turismo. O que vocês poderiam comentar um pouquinho das mais sofridas e das menos sofridas? Eu posso, acho que, comentar a respeito disso, né? A gente tem conversado com clientes, né, com o mercado de forma geral, e, de fato, você vê aí as aéreas, né, já uma delas pedindo recuperação judicial, né? Isso já mostra a dificuldade no setor. Todo o pessoal de hotelaria e vai não somente daqueles mais tradicionais, os hotéis, mas até os mais digitais, no caso do Airbnb, né?
também com uma queda. E o que eu tenho discutido muito e que é uma pena é com o setor do varejo, né? Então, varejo, shopping centers, né? É fato que está todo mundo aí se perguntando, mas até quando vai? E como é importante, né, a cabeça da gestão e a estratégia da gestão passada, eu quero dizer, no sentido de se digitalizar, né? Hoje, aquilo que a gente falava há anos atrás, mais especificamente antes de tudo isso acontecer, do processo de digitalização das empresas, do e-commerce especialmente, né? Quem estava seguindo por aquilo ali naquele momento, hoje tem uma tremenda vantagem competitiva, né? Então, outro dia eu tive conversando com 2 varejistas, são varejistas, um comércio de roupas e o outro mais de bens de consumo. E um me contou que o e-commerce correspondia lá a 5% das vendas dele, né? E o quanto o outro me mencionou que antes de tudo isso acontecer já equivalia a 30% da venda deles o e-commerce, né? Ambos dobraram o volume vendido, né, do e-commerce. O ponto é que aquele que tinha uma base maior, né, 1/3 já na venda, certamente vai sair muito menos prejudicado da crise do que aquele que tinha uma base muito menor, cresceu, mas que não é o suficiente para, né, para cobrir aí os prejuízos desse período de fechamento e período de queda, né, abrupta nas vendas. Isso foi uma conversa bastante interessante, Rino. Chico, se me permite fazer um complemento também aqui, Chico e Rino, né? A gente, na KPMG, Rino, a gente também tem o nosso board de crise, né? Ele é liderado por nosso sócio de mercados, que é o André Coutinho, e a gente se conecta internacionalmente com todas as outras KPMG. E a gente definiu e atualiza, né, com frequência, a gente definiu 4 padrões de retomada. Eu acho que é isso que é bacana compartilhar também, adicionalmente, que o Chico já falou, né? É claro que cada segmento da economia, cada setor da economia, ele vai ter um comportamento diferente. E é por isso que a gente definiu esses 4 padrões. Em resumo, a gente tem um padrão de crescimento, que é um pouco do que o Francisco compartilhou, né? As empresas de e-commerce têm crescimento, né? Live stream tem crescimento, tem um padrão de retorno ao normal, né? É um retorno ao normal que conforme a economia retoma, as empresas, os negócios retomam ao normal. Um exemplo disso é telecomunicações, né? Bancos, né? Tem um shape ali desenhado de retorno normal. Tem um outro padrão que a gente chama que já é uma característica de ter que se transformar para fazer um tipo de reemergir, que a gente fala, né? Quer dizer, você tem que se reinventar em algum aspecto, né? E você tem um último, que é reiniciar ou se reinventar completamente, né? Eu acho que o Francisco trouxe aqui alguns exemplos também, né, do que cai para cá, né? Principalmente esse setor do turismo, né? Eu acho que a parte das companhias aéreas tem toda uma questão aqui relacionada a essa reinvenção que é importante se fazer. Mas quando é que a gente começa a fazer isso? A gente deveria, na nossa opinião, já, né? Tem que pensar, a retomada não é uma retomada econômica lá na frente. A retomada significa que em todo momento, como as coisas estão acontecendo rapidamente, você já tem que pensar em como se reposicionar o seu negócio e já começar a ir preparando o negócio para, né, uma questão de retomada. Essa retomada, né, até você comentou, a gente acho que tem a expectativa sempre individual, né, de ser breve, mas o que nos mostra a experiência que até agora a gente tem trocando as informações globais, não existe ainda um panorama de quando que a economia ou as coisas voltariam em algum aspecto. Até porque se você pensar voltar ao normal, né,
O que é o normal? O normal agora, o normal futuro, não é o normal mais que a gente conhecia. Isso a gente tem certeza. Tá? Por exemplo, 24% dos americanos adultos, numa pesquisa que foi colocada em março, eles já estão repensando, estão altamente inclinados em repensar como eles vão para um restaurante, como eles consomem um restaurante. Né? Isso não é normal mais, né? Quer dizer, ir ao restaurante e sentar na mesa muito próximo do outro, isso era normal. Será que isso continua aquele normal que a gente conhecia, mesmo normal? Acreditamos que não. Então, eu acho que assim, não dá para esperar. A gente fala de retomada, assim, uma retomada econômica, uma retomada em algum momento, porque isso é algo que dá incerteza, que a gente não pode esperar, né? Ter a certeza para reagir. É assim que a gente tem falado muito, tá? Volto com vocês aí. Sabe um ponto, Rino, que eu acho que vale a pena aqui complementar o que o Dustin estava falando, aí colocando aqui um pouco do meu chapéu do líder de segmento de mídia, né? E a gente enxerga essas retomadas que o Dustin comentou, na questão do crescimento, do retorno ao normal, da transformação para se reemergir e para reiniciar, dentro daquilo que a gente entende que é um grande segmento de mídia, que aí envolve entretenimento, envolve plataformas digitais, envolve até esportes, né? E eles estão super interconectados, todos esses subsegmentos, se assim eu posso dizer. É interessante olhar aqui nas nossas análises, né, o padrão de retomada para cada um desses segmentos. Então, assim, como exemplo, né, quem está crescendo, a gente já falou, é toda a parte de mídia social, de streaming, uma participação relevante aí de games e esportes, né, que estão surfando com essa onda, né? Ao mesmo tempo, a gente sabe que outras indústrias aí os subsegmentos que vão voltar ao normal assim que tudo acontecer, é mais a parte de filmes, produções, né, de vídeos, e junto ali que precisa se transformar para reemergir, a gente tem muita questão do advertising, né, de TV, rádio, que precisa ali, já estavam passando por um processo de transformação, e que com toda essa mudança aqui dessa nova realidade vai dar uma empurrada para que a questão de advertising seja feita com mais personificação, com toda a questão das TVs e dos rádios que hoje, né, exercem uma função social muito importante na questão da informação, mas também, ao mesmo tempo, a grade ali do entretenimento dentro de rádio e TV, ela mudou, hoje está muito mais focada no jornalismo, e isso também, né, a retroalimentação de clientes, patrocínios, né, isso também muda um pouco da dinâmica, o motivo que a gente enquadra nessa questão do transformar para reemergir, né? E por último, aqui dentro desses padrões de retomada, quando a gente fala de reiniciar, a gente olha muito na questão daqueles que foram os primeiros a parar e os últimos que vão começar, né? E estamos falando basicamente do mundo de esportes e entretenimento, né? Vai ser difícil a gente ver 10, 20, 30, 40 mil pessoas juntos no mesmo lugar, né? Enquanto não tiver um tratamento mais certo aí para a pandemia, né? Enquanto não achar lá a vacina da Covid, todo o pessoal da cadeia de suprimentos ali, cadeia de valor do mundo dos esportes, clube de futebol, toda a parte dos serviços que trabalham para o entretenimento, esportes no Brasil, né? As arenas, né, em si, aquelas multiusos e também quando a gente fala de shows e o entretenimento em si, esses de fato
eles reiniciar, né? Ou seja, vai ficar um bom período aí de paralisação e a importância de se pensar nessa retomada quando ela acontecer. Uhum. A gente, interessante, né? Ao mesmo tempo, né, quando a gente fala do advertising, né, é uma ferramenta econômica poderosíssima, né, para começar a removimentar a economia, né? Então, é um paradigma, porque normalmente é considerada uma despesa, então, é uma das coisas primeiras a serem cortadas do orçamento no momento de crise, e a gente que é da profissão sempre insiste que não é uma despesa, né, que é um investimento. Mas é difícil mudar a ordem das contas aí no balanço, né? E vocês imaginam que o advertising vai voltar, vamos dizer, obviamente modificado, né? Porque todo o branding das marcas tem uma expectativa da sociedade diferente hoje. Vocês imaginam que essa retomada do nosso segmento de advertising é uma coisa de 0 a 10, entre começar rápido ou demorar muito para retomar? Como é que vocês colocariam aí o advertising? Rino, eu concordo 100% com o que você falou. Executivos, os C-levels, eles têm que encarar nesse momento o advertising como um investimento, porque todas as marcas elas têm um dever neste momento, né, de se comunicar e de se mostrar relevante. E esse momento ele vai passar, e quem não se demonstrar relevante nesse momento, quem não se comunicar para o bem, se preocupado com o social e fazer de fato alguma coisa, eu acho que não é nem algo que tem que ser feito, é uma obrigação, né? Essa questão da comunicação acontecer claramente com as empresas, né? Hoje a gente vê do ponto do advertising, né? Hoje a gente vê aí em rede nacional os jornais mostrando as marcas que estão fazendo bem, né? Uhum. Então, que é algo que do jornalismo que não é algo comum, né? Então, é algo que, assim, de fato, precisa estar ali, uma responsabilidade, né, da empresa, uma responsabilidade social da empresa fazer isso. Para complementar, Chico? Chico, desculpa, para complementar, o que você está colocando é científico, né? A gente vive um momento, é o que a gente fala de momento, a gente está no momento, indo para um momento fluido, né? Você tem um momento sólido, onde tudo está solidificado e os consumidores entendem que cada marca já tem o seu consumidor-alvo, né, ali muito bem mapeado, mas o momento do distanciamento, essa questão que provoca em nós, né, emoções e repensar socialmente alguns hábitos que a gente tinha, eles mudam, né? Quer dizer, o hábito conhecido ele muda e ele passa a entrar num hábito que ele não é conhecido. É o que a gente chama de fluido, tá? Então, isso é científico o que o Chico está dizendo. Algumas marcas perceberam isso e estão adequadamente se posicionando, né? Porque quando você entra num momento fluido, que é um momento transitório, o que acontece é que ele vai se solidificando para as marcas que se fizeram presentes no momento fluido. É isso que o Chico está dizendo. Então, cientificamente, quem está cortando algum gasto ali, né, ou não está se conectando em termos de marca, né, ou em termos de produto adequadamente com o seu público-alvo ou com o futuro público-alvo, não me parece um movimento estratégico estruturado. De novo, cientificamente e estrategicamente, faz mais sentido que as marcas se façam presente e relevantes, vamos dizer, né, só para não emendar a frase aqui e não parecer... Só para não ficar ao contrário, né? Só para não ficar ao contrário, relevantes,
precisa se fazerem relevantes para, então, o seu público. E até para lembrar, né? Uma parte daquele público que se identificava com determinada marca, ele vai passar a se identificar com outra. E aquela outra vai ser certamente aquela que se posicionou melhor. Tá? Então, nós acreditamos que as coisas elas vão se assentar naturalmente. Né? O que é se assentar naturalmente? Não há mais espaço para uma quantidade de empresas, por exemplo, de companhias aéreas. O Chico já deu esse exemplo. Olha, tem uma que entrou em recuperação judicial, pediu Chapter 11 nos Estados Unidos. Né? O que isso significa? Significa que o mercado, né, econômico de companhias aéreas, ele não mais sustenta aquela quantidade de players, porque não existe mais economia suficiente para acomodar aquela quantidade de players. Então, o que significa que quem foi resiliente, quem associou a sua marca da melhor maneira, quem adaptou o seu produto, e vamos lembrar, né, entregou o seu produto no propósito adequado que a gente vive hoje, né, tem a maior capacidade de ser solidificado no momento que vamos chamar de retomada, quer dizer, no momento em que as coisas começam a se solidificar. Então, isso tudo é muito científico, né, é muito racional, né, que não tem o que o Chico comentou, é absolutamente, de novo, comprovado cientificamente. Então, só para dar um adicional, Chico, nesse contexto. Não, é isso aí. Assim, se eu puder complementar o que você falou, né, a questão da comunicação, Rino, outro dia eu estava lendo um estudo também e acho que são 2,5 quinquilhões de bytes por dia que são produzidos hoje no mundo virtual, no mundo digital, né? O que eu estou falando é que todo dia, né, a quantidade de informação que é capturada de diversas maneiras, de diversos tipos, diversas formas, né? É algo, né, assustador quando se olha esses números. O ponto é que eu tinha lido esse estudo do ano passado, ou até tudo isso acontecer. Eu não tenho o dado mais atualizado, mas certamente esse volume de informação ele cresceu muito e vai continuar crescendo por toda essa aceleração no processo digital que a gente está vivendo. Eu só estou dizendo isso porque a maneira de se comunicar, a hora que a gente olha o advertising entre marca e seu consumidor, nesse momento, a gente precisa ser o tal do sniper, né? A gente precisa ser preciso ali na comunicação com o seu público relevante, com a sua audiência target, né? E o grande ponto que a gente discute hoje aqui na KPMG é como que a gente consegue transformar esses bilhões e bilhões aí de bytes e megas de informação em inteligência e em insight, né? Muito tem acontecido, sem dúvida alguma, mas mais do que nunca, depois de um momento como esse, a massa de dados para que se use inteligência artificial, para que se use processos de machine learning, para que a gente possa usar aí toda a questão da internet das coisas ainda mais, né? Isso tudo vai fazer parte dessa, já faz parte, mas vai fazer mais ainda parte dessa transformação do advertising daqui para frente. Faz sentido isso, Rino? Com certeza, a gente está, como você disse, o nosso segmento já vem se reestruturando há um bom tempo, né? A gente estava acostumado com as mídias tradicionais, né? Onde num país do tamanho do Brasil, você escolhia ali, você tinha 6.000 e tantas estações de rádio espalhadas pelo Brasil, mas somando redes de TV e mais as revistas, enfim, você escolhia ali, você se planejava dentro de 10.000 mídias diferentes, né? Quando você falava do advertising. E hoje você tem mais ou menos 1 bilhão de mídias diferentes para planejar. E esse desafio
de ir ao alvo, né? Por outro lado, você também assiste uma manutenção das mídias massivas tradicionais, curiosas, porque elas estão sendo relativamente bem-sucedidas na migração para o digital, né? E você vê ainda que grandes anunciantes da mídia tradicional são os novos digitais, ou seja, eles também usam a mídia tradicional para ampliar seu espectro, né? Apesar de dominarem, vamos dizer, o meio digital, né? Isso também é uma coisa curiosa. Então, eu acho que dentro dessa reprogramação toda, que é desafiante para todos nós, né? Por nosso meio também, a gente, quando gerava conteúdos de marca, por exemplo, eram coisas bastante estáveis, né? Você perseguia, usava um determinado slogan, ali por décadas, às vezes até um comercial. Você usava um comercial por décadas. E hoje esses conteúdos são relâmpagos, né? Então, a gente tem tido também esse desafio na equipe, né? Eu diria até que eles tendem a ser menos relevantes, porque eles são muito temporários, né? Enfim, vocês têm alguma ideia de qual é o percentual da economia que parou e o percentual da economia que seguiu funcionando de uma maneira ou outra? Existe algum dado nesse sentido? Posso comentar aqui? Nós não temos um dado, tá, específico Brasil. Uhum. Talvez o Ministério da Economia possa ter alguma coisa, a gente até dá uma olhada aqui depois e te encaminha. O que a gente tem dentro de TMT, a gente tem, quer dizer, a gente tem segmento tecnologia, né? Quando a gente divide, por exemplo, indústria, a ABINE, que é a Associação Brasileira de Indústria dos Eletrônicos, né? Uhum. Ela havia comentado que a paralisação do setor público, né, tinha atingido cerca de 30%, né, da produtividade de eletrônicos. Então, isso, inclusive, está disponível no site da ABINE. Se a gente entrar no site das associações, a gente vai encontrar um retrato muito mais próximo ali do impacto de cada uma, porque eles acabam fazendo as pesquisas com os próprios associados, né? A gente aqui na KPMG acabou não conduzindo uma pesquisa dessa, né, desse tipo. Então, eu não tenho um número Brasil todo para te dar. Agora, eu acho que tem outra coisa interessante, Rino, que são as projeções, né, as perspectivas. Standard & Poor's publicou uma, se eu salvo engano, ontem, que a expectativa do PIB Brasil para esse ano e para outros países da América Latina, ele é negativo, né? Para todo mundo, salvo engano, tá? Eu encaminho o relatório para confirmar, mas, salvo engano, o Brasil esse ano é menos 3,5% no PIB. Tá? E aí você tem toda uma projeção para os próximos anos. Eu acho que tem uma questão aqui de governo importante para se colocar, porque a gente não tem dúvida que a crise, quer dizer, a crise resultante da situação, né, do coronavírus, ela foi impactante para todo mundo, para todas as economias globais. A questão, talvez, principal é como cada uma delas reage, né, a essa situação. Então, você pega, por exemplo, os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos, também dado público, estava trabalhando com uma taxa de desemprego de 3,5% antes da crise. A última que eu recebi estava em algo próximo a 13%. Que é basicamente a do Brasil, que vinha ali a 12,5%, e que no Brasil esse número certamente vai ser elevado. E aí tem toda uma questão, obviamente, associada a aspectos trabalhistas, aspectos de fundamentos econômicos, que acho que esses são os mais importantes, né, para a gente poder, obviamente, entender como que a economia volta a crescer com uma velocidade diferenciada, né, na medida que o governo consegue colocar os incentivos adequados, e isso depende muito dos fundamentos, né, dos fundamentos de governo. Então, acho que esse é um ponto importante que ainda precisa ser bastante debatido, né? Como é que são os instrumentos a serem, que vão permitir que se contrate mais rapidamente, né? Que as pessoas coloquem mais dinheiro em aspectos de consumo e por aí vai. Então, acho que é uma relação, algo a ser falado
que vai direcionar muito, talvez, a questão que você está colocando, que é super relevante também, né? Maravilha. A gente está chegando mais ou menos no fim aqui da nossa conversa, né? Eu queria formalizar aqui de público o convite para o André, para ele estar conosco numa segunda rodada, né? Como a gente é de comunicação, sempre tem alguma sugestão para fazer, né? Uma empresa do tamanho de vocês, com a inteligência que vocês reúnem, eu tinha duas sugestões. Primeiro, vocês fazerem um pacote de inteligência para empresas médias e pequenas, que muitas vezes podem não... Eu vou fazer para o André também, viu? Pode não ter acesso, né, à inteligência que a KPMG produz. E uma outra, de vocês socializarem um pedaço de informação para a empresa que nunca vai ter acesso a vocês, né? A gente vê esse mundo de empresas pequenas que, com certeza, são as que mais sofrerão, né? A gente já tem uma queda de tentativa de empreender muito grande no Brasil. Mesmo tendo crescido muito, ainda muitas falham ali no seu primeiro, segundo ano, né? Não conseguem se mover. Então, essa era uma outra sugestão que eu acho que seria muito interessante, vocês terem um pacotinho de informação, de orientação socializado para a sociedade empresarial do Brasil. Tá bom? Sem sombra de dúvida, Rino, só para fazer um comentário também. Acho que 100% de acordo. A KPMG ela tem se envolvido fortemente e é isso conectado com os nossos valores, né? Em contribuições, inclusive pro bono, né? Temos uma série delas em andamento, né? De apoio a determinados empresários, questões relacionadas à parte social. Recentemente, inclusive, a gente fez uma organização interna, o próprio Coutinho, né? Só para lembrar, o Coutinho é o nosso líder de mercados, né? O André Coutinho. André Coutinho, perfeito, perfeito. E ele ali organizou internamente uma arrecadação, né, dos funcionários para ajudar socialmente. Então, a gente faz muito isso. O nosso conteúdo, Rino, ele está todo disponível gratuitamente no nosso site, que é kpmg.com.br. Tá? Lá, vocês podem acessar conteúdos por indústria. No nosso caso aqui é o nosso TMT, né, Chico? Também tem muita coisa que está lá, diversos materiais. Nós temos um deck específico da atualização sobre as perspectivas da KPMG para o assunto do coronavírus, e a gente pode encaminhar para você, e você pode também distribuir ou deixar isso disponível da maneira que ele preferir. Né? E todos esses conteúdos estão disponíveis. O que vocês precisarem de nós, a nossa função aqui é, de fato, de estar muito próximo da sociedade civil, sempre agregando valor. Né? A gente tem 105 anos de Brasil. Tá? Quer dizer, nesse período todo, não só a KPMG criou a resiliência individual de sobreviver a situações de crise, né? Durante 105 anos, várias situações aconteceram. Essa aqui não é a primeira e não será a última, né? Principalmente, né? A gente ajudou muito os nossos clientes a construírem essa resiliência e pensarem, né, em como sair dessas situações de uma maneira mais forte do que entraram. Então, podem contar com a gente, sem sombra de dúvida. Se vocês precisarem de novo webcast, a gente volta com outros especialistas. Tá? A nossa função, a nossa vocação é essa mesmo, tá? De trazer esse valor para a sociedade. O que você viu, o que vocês precisarem, estamos totalmente à disposição. Chico, você quer complementar? Eu queria complementar um ponto, sim, importante, Rino. Escutando um pouco do que você mencionou, quando olham para a KPMG, muitos empreendedores e empresários se assustam e acham que não podem ter acesso à KPMG. Essa visão não está certa. Se a gente olhar hoje na KPMG, a gente, logicamente, atende empresas listadas, multinacionais e grandes,
assim, comparativamente, mas a gente sabe que o mercado do Brasil é composto de empresas familiares, dos seus próprios executivos, que estão ali de gerações em gerações, muitas vezes, né? E a gente trabalha muito, aliás, a maioria dos nossos clientes, né, em quantidade, são empresas familiares e de empreendedores, né? A gente tem uma área aqui na KPMG que a gente chama de KPMG Private Enterprises, que é justamente essa área que cuida e que a gente sabe que é um momento diferente, né? São preocupações diferentes para ajudar esse tipo de empresa. Além disso, quando a gente fala de todo o nosso problema contextual, o nosso líder dessa área, o Sebastian Soares, ele criou aí uma ação onde a KPMG está se disponibilizando a ajudar essas pequenas e médias empresas. Então, lá no nosso site também tem um link lá dentro do nosso site com empresas desse porte, onde elas podem ter acesso aos nossos especialistas para bater um papo, para entender melhor. Isso foi feito de fato neste momento, que é uma forma que a gente vê de ajudar. Então, não só a gente trabalha e tem muitos clientes, mas também a gente sabe que a gente pode ajudar outros que ainda não são nossos clientes, mas a gente pode ajudar de alguma maneira nesse momento. Ajudar o país, né? Parabéns, eu não sabia que vocês tinham esse tipo de trabalho. Obviamente que as ações sociais eu conheci algumas, mas só tenho que parabenizar, né? Que eu acho que é uma contribuição muito relevante que vocês podem dar aos países, né? E às pessoas. Eu agradeço muito ao Dustin, ao Chico, a participação, a gentileza de conversarem aqui com a gente. Tenho certeza que quem nos assistir vai se sentir muito apoiado pelas informações que vocês deram e também pela disponibilização de ajudar e de trocar essas informações. A gente vai pôr o site de vocês também, depois um link aqui no vídeo para que as pessoas conheçam melhor e saibam tudo o que a KPMG faz e pode oferecer para o mercado, né? Então, fica meu agradecimento ao Carlos Pires, que nos apresentou, e especialmente ao Dustin e a você, Chico. Muito obrigado, viu? Se vocês quiserem algum ensinamento, fiquem à vontade. Valeu, obrigado. Obrigado a todos. Eu agradeço, Rino. No começo da conversa, a gente disse que ia falar um pouco de futebol. A gente passou e o negócio não aconteceu. Eu entendo, o papo foi muito bom. Então, eu também me deixo à disposição. O futebol e o advertising, né, e a mídia tem uma conexão fantástica, né? É paixão, é o volume de entretenimento que isso passa. Mas quem sabe a gente faz isso numa próxima oportunidade. Vai ter, com certeza, Clemente. E tem um companheiro meu, diretor aqui de planejamento, que é um fanático por futebol. Ele não vai me perdoar por a gente não ter abordado essa área. Mas vamos falar disso outro dia. Bacana? Exclusivamente disso. Só de esportes e de futebol. Tá bom? É isso aí. Muito obrigado, gente. Um abraço. Muito obrigado, Rino. Vocês. Muito obrigado pela atenção e nos protejamos todos aí desse vírus danado que está nos levando tanta gente embora, né? Obrigado, viu? Grande abraço. Obrigado, Rino. Grande abraço.